6:10 de Efésios diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, não é só a metade, é tudo, permanecer inabaláveis. Feche os teus olhos por alguns segundos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te damos graças nesta noite. Te engrandecemos, te louvamos, porque Tu és o Deus que nos sustenta. É o Senhor que é o nosso escudo, a nossa rocha e a nossa fortaleza. E debaixo, Senhor, das Tuas asas, das Tuas mãos, temos a certeza e podemos declarar que mal algum chegará à nossa casa. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, descortina, Senhor, as nossas vistas encobertas nesta noite, para que nós possamos entender a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, e sairmos daqui, Senhor, com as nossas almas armadas para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse mais uma vez, o assunto aqui, nestas quartas-feiras, é sério e deveria ser levado a sério por nós, Igreja de Jesus, que é batalha espiritual, meus irmãos, batalha espiritual. Porque a batalha espiritual é algo que é constante, é corriqueiro na nossa vida. A todo momento ela acontece. Enquanto você está sentado aqui, existe uma batalha espiritual acontecendo nas regiões celestiais. Não é para baixo, é para cima. Das regiões celestiais. Uma região que a gente não enxerga, mas que a palavra de Deus nos descortina. E é o inimigo, irmãos, que ele tem como principal arma criar ciladas, emboscadas, laços contra a igreja de Jesus, a fim de nos manter o quê? Presos sob o domínio dele. Quem preso consegue fazer alguma coisa? Mas como eu disse aqui no domingo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós somos livres e precisamos pensar como pessoas livres. É bom deixarmos claro aqui nesta noite, amados, que não existe um homem sequer, que esteja vivendo os propósitos de Deus, que não esteja sendo atacado neste momento. Se você está vivendo os propósitos de Deus, a sua casa está sendo atacada. O teu trabalho, a tua espiritualidade está sendo atacada. Os teus filhos estão sendo atacados. O teu casamento está sendo atacado. Só que você precisa entender uma coisa, que toda guerra, pastora Nadir, ela é acompanhada de lutas, né? De batalhas, de dificuldades, mas também ela precede uma vitória. Só meia dúzia entendeu. Toda batalha, ela é o trampolim para você ir para um outro nível, para viver coisas novas de Deus. Então creia nisso. A batalha que você está enfrentando hoje, na sua vida, Deus está te promovendo para um novo estágio, para viver algo novo. Por isso que você não deve se prostrar. Você não deve se prostrar, irmãos, em nome de Jesus. Então não tem como nós falarmos deste assunto sem lermos esta carta que Paulo escreveu. Um pouquinho mais de retorno aqui, por favor, André. Está gostoso o som, está maravilhoso. Só mais um pouquinho para o pastor. Que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Não tem como falarmos desse assunto sem antes lermos esta carta. Uma igreja que o apóstolo Paulo, que nós conhecemos muito bem, ficou pessoalmente, ele mesmo, pessoalmente ministrando por muitos anos. Paulo ficou por muitos anos ministrando esta igreja na sua terceira viagem missionária. Nessa ocasião,
O Paulo, o apóstolo, ele trazia para a igreja de Éfeso ensinamentos que tinha como objetivo o que, William? Promover dentro da igreja um crescimento. Paulo foi o fundador desta igreja, e o objetivo dos ensinamentos do Paulo era promover crescimento, maturidade. Uma igreja que tinha dado o seu início em um berço pagão, no meio do paganismo. Então, Paulo tinha essa ciência: eu preciso implantar neste lugar algo sólido. Eu preciso tirar essa idolatria, eu preciso tirar todo esse paganismo e colocar no centro desta cidade, desta igreja, o único e verdadeiro Deus. Quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo já não estava mais pessoalmente neste lugar. Paulo estava preso. Aonde? Em Roma. Só que o que me chamou a atenção, Rose, é que Paulo, estando preso, ele não deixou de cuidar da igreja da qual Jesus havia confiado nas mãos dele. Porque a gente arruma desculpa para tudo: eu não posso, não dá, não tenho tempo. Mas Paulo, é lindo o ensinamento que nós temos na vida de Paulo, porque Paulo, estando preso em Roma, ele continuou cuidando daquilo que para ele era importante, porque a gente sempre vai cuidar daquilo que é importante para nós. Paulo está preso, não tem um WhatsApp, não tem Facebook, não tem live, e Paulo continuou cuidando da igreja. Posso dizer uma coisa? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nenhuma circunstâncias que eu e você possa estar atravessando, vivendo, qualquer problema no seu dia a dia, no meu dia a dia, não pode de forma e de maneira alguma fazer com que eu e você venhamos perder o foco da missão. Quer que eu falo de novo? Em hipótese alguma, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma enfermidade, nada pode fazer com que eu e você venhamos perder o foco da nossa missão. Aprendemos isso com Mauro? Não, mas com Paulo. Paulo nos ensina isso. Você lembrar, inculcar, colocar no teu coração que quando Deus te chama, qualquer problema que venha aparecer, pastor Maurício, não é para te envergonhar, não é para te paralisar, não é para você parar no meio do caminho. Os problemas, quando Deus chama você, não pode te parar, não é para te parar. Os problemas, eles acontecem, eles vão chegar, vai ter dificuldade, mas não é para você parar. Esses problemas, não é um muro. Esses problemas, é a oportunidade que Deus está nos dando para desenvolver os nossos dons e os nossos talentos. É a oportunidade que o Senhor está nos dando, Davi, para desenvolvermos dons e talentos. A gente está vivendo um tempo muito difícil, minha irmã, muito difícil. Tem live, tem redes sociais, temos acesso a tudo. Mas na caminhada cristã, os teus dons e os teus talentos não serão desenvolvidos sentado num sofá, com um controle na mão, um saco de batatas chips na mão, um copo de guaraná com gelo e Red Bull, assistindo o culto. Os teus dons não serão desenvolvidos assim. Os teus talentos não serão desenvolvidos no sofá da tua casa. Os nossos dons e os nossos talentos, quando eu olho para este livro, e para tudo que eu consigo enxergar dentro das Escrituras Sagradas, são desenvolvidos na prova. Quando eu olho para Davi, quando eu olho para Gideão, quando eu olho para muitos homens na Bíblia, eu vejo que os dons, os talentos deles foram desenvolvidos na hora da guerra, na hora da dificuldade. Não foram nos momentos bons. Aonde foi que o Davi desenvolveu o seu dom de matar urso e leão? Não foi no pasto? O dom que Davi desenvolveu para derrubar gigante foi aonde? Levando marmita para os irmãos. Não é em casa, não é de braço cruzado.
Então a sua guerra é Deus te promovendo para você ser uma mulher melhor. É Deus te promovendo para você ser um homem melhor, um jovem melhor, um servo melhor. É para isso que serve guerra, André. É Deus nos promovendo para desenvolvermos os talentos e os dons que Ele confiou nas nossas mãos. Note que o apóstolo Paulo, nessa ocasião, estando preso, aparentemente o seu ministério estaria o quê, Armando? Acabou. Está preso. O que ele pode fazer agora? Ele não pode pegar mais a estrada, ele não pode mais, Anderson, pegar a sua equipe de trabalho e começar a navegar para ir pregar o evangelho da verdade. Paulo não pode mais fazer isso. Mas nessa situação de dor, Paulo desenvolveu uma estratégia. O que ele desenvolveu? Ele passa a escrever cartas à igreja. Não sei, cara, qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Mas neste momento Deus quer que você desenvolva alguma estratégia. Mas você não pode parar. Você não pode ficar de braços cruzados, esperando com que as nuvens passem para você resolver servir. Com que as dificuldades passem para você resolver tomar uma posição de esposa dentro de casa, de marido dentro de casa, de servo de Deus, para poder fechar a boca deste leão, deste urso e derrubar este gigante. Você não pode, você não pode. E nesses 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, o Paulo aqui, ele começa a trazer uma organização à igreja acerca da doutrina. Ele começa a doutrinar a igreja, ele começa a organizar a igreja nos 3 primeiros capítulos. E eu entendo que uma igreja sem organização e sem doutrina, irmãos, é presa fácil de Satanás, assim como a tua casa. Se não tiver doutrina na tua casa, se não tiver organização na tua casa, o diabo vai arrebentar com os teus filhos, vai acabar com os teus sonhos, vai destruir a tua vida. Organização, doutrina, precisa ter palavra na mesa, precisa ter louvor na tua casa, precisa ter organização na tua casa. O exército inimigo, ele é extremamente organizado. Ele não é organizado, ele é extremamente organizado. Extremamente, meu irmão. Só que no capítulo 3 em diante, Paulo começa a tratar sobre a sonolência. A sonolência da igreja, porque ele estava preso. E estando preso, na sua ausência, a igreja começa a ter uma sonolência. Posso falar? A sonolência nossa é que muitas vezes recebemos um chamado para pregar, para servir, para evangelizar, e a gente cruza os braços e não se prepara para isso. Isso é sonolência, isso é dormir. Se prepara para ser médico, se prepara para ser dentista, se prepara para ser professor, mas ninguém se prepara . Cara, você tem chamado para ser evangelista faz 15 anos atrás, mas até agora você está dormindo e não lê Bíblia. Aí quando você vai para Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14, você vai entender porque Paulo, ele abre a sua boca e diz: desperta, desperta você que está dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Paulo trata a sonolência da igreja como uma morte. Uma morte. Porque Cristo vai te iluminar. Irmãos, eu acho lindo essas coisas, porque não tem como Jesus Cristo iluminar a sua vida se você não despertar para a tua vida espiritual. Não dá para Jesus Cristo te iluminar, meu irmão, meu lindo, se você continuar nessa sonolência espiritual, dependente da intercessão do pastor, dependente da intercessão do teu líder, dependente de uma oração que é feita no rádio. Cristo só vai te iluminar se você despertar e se colocar de pé. Fala para o teu irmão, aí é chato, mas ele está dormindo neste culto. Fala: desperta, pelo amor de Deus.
Aí no verso 18 do capítulo 5, Paulo escreve à igreja dizendo: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do que a igreja. Agora vai para o verso 19, olha o que está escrito, e ele diz assim: como é que você vai ser cheio, como é que você vai ser despertado, como é que você vai receber essa iluminação de Cristo na sua vida. Ele diz assim no verso 19, falando entre vocês, com Bíblia, com louvores, cantando, com coração ao Senhor. Isso quer dizer, Cristiano, que de forma alguma a igreja vai vencer as suas batalhas se não estivermos cheios do Espírito. Se não estivermos cheios da palavra, se não estivermos, irmãos, com a nossa playlist cheio de adoração a Deus. A gente tem tudo, ou pensa que tem, mas quando vai ver, é oco por dentro. Pastor, oco é oco, porque quando eu não estou cheio de Deus, eu estou cheio de outra coisa. Se eu não estou cheio de Deus, eu estou cheio de malícia, estou cheio da pornografia, estou cheio de ódio, estou cheio de arrogância. A ausência de Deus abre espaço para outra coisa me preencher, e é preocupante. É preocupante quando você vai conversar com o irmão e ele fala: estou tão vazio. Você não está vazio, você nunca vai estar vazio. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do capeta. Vazio ninguém fica. Ou eu estou cheio de Deus, ou eu estou cheio do mal. Pastor, misericórdia, o Senhor está... Não, é verdade. Mateus 12, verso 43, você nunca está vazio, ou você está cheio de Deus, ou está cheio do cão. Mateus 12, 43, é Bíblia, não estou falando por mim. Esse texto descortina a nossa mente, porque diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: eu voltarei para minha casa. Olha para mim, o diabo não vê você como um corpo, ele vê você como uma casa, um lugar de habitação. Quando o Espírito Santo não está habitando, habita outra coisa. Quando o Espírito Santo não está habitando, habita outra coisa. Ele fala: eu vou voltar para minha casa. Para a minha casa. No mundo espiritual você não é um corpo, você é uma residência. Ou que habita o Espírito Santo, ou habita outra coisa. Vazio ninguém fica. E aí o texto diz que ele encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Cara, Satanás ele é terrível, porque quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele vem para arrebentar. Ele sai e pega 7 espíritos. E o texto diz que então, pior fica a situação. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Irmãos, eu fiquei pensando, o que é geração perversa? O que é geração perversa? A nossa geração é uma geração perversa. É uma geração perversa. A gente se embriaga com TikTok, fazendo dancinha. E não consegue ler um capítulo da Bíblia. Ou eu estou cheio de Deus, ou eu estou cheio. Vazio você não está. Pastor, não pode fazer dancinha? Faz o que você quiser, mas faça cheio de Deus. Porque cheio de Deus, jamais eu vou mostrar meus músculos. Eu não tenho, né? Sabia que o inimigo ia se levantar. Mas eu cheio de Deus, eu jamais vou ficar postando fotos sem camisa. Cheio de Deus, jamais eu vou colocar uma roupa que vai escandalizar o Evangelho de Cristo, que vai levar o irmão para pecar. Ah, meu Deus.
Uma geração perversa é aquela geração que fica o dia inteiro nas redes sociais postando o que não é, ao invés de usar as redes sociais para falar quem ele é. Servo do Deus Altíssimo, pregador da palavra de Deus, conselheiro. Aí, sabendo disso, igreja, o Paulo, o apóstolo, porque ele estava distante, estava preso em Roma, ele fala: eu preciso falar com essa igreja, está dormindo, eles estão dormindo. Eu me afastei, os caras estão uma sonolência espiritual. E aí ele escreve no capítulo 6, no verso 10, que nós lemos. E ele tenta com este capítulo, presbítero Nelson, descortinar dos olhos da igreja a guerra que eles estão enfrentando enquanto estão no TikTok. A guerra que eles estão enfrentando, pastora Conceição, Solineuda, enquanto eles estão no Facebook. O dia inteiro no WhatsApp. O dia inteiro na Netflix. E pastor, não pode? Pode, irmão. Mas primeiro se encha de Deus. E aí depois essas coisas vão ficar gostosas. Então Paulo, ele tenta descortinar: olha, enquanto vocês estão dormindo, está acontecendo uma guerra. Porque, eu vou falar, irmão, a gente pensa, Williams, Gabi, a gente pensa que o fato de eu vir ao culto, quarta, domingo, na doutrina de sexta-feira, levantar minhas mãos, vir aqui na frente, aceitar Jesus, chorar, estragar com a maquiagem, cantar canções, é o resumo da vida cristã, mas não é. O resumo da vida cristã não é isso não, meu irmão. Existe uma batalha que acontecendo neste exato momento em que eu estou pregando a palavra de Deus aqui. Você viu as canções cantadas aqui? Uma batalha espiritual estava acontecendo enquanto você estava aí, ó. Pessoas estavam cantando aqui debaixo de uma guerra espiritual. Os pastores, ministros que sobem aqui para poder pregar o evangelho, estão debaixo de uma guerra espiritual. Por isso que a palavra do Senhor diz que devemos dividir com eles as coisas boas, e não dificultar o trabalho de um ministro, porque eles vivem debaixo de uma guerra espiritual, sentida na carne, no corpo. Então a vida não é vir na igreja. Não. Eu acompanho o meu pastor, mas não é só isso. A gente não sente às vezes aí embaixo, e às vezes sentimos a dificuldade de ouvir a pregação e entender. É alguém não deixando você entender a palavra, abrir o seu coração para Jesus, se manter concentrado diante do culto. E é por isso que Paulo, então, Leandro, presbítero, ele vem no verso 11 dizendo o quê? Já que está acontecendo uma guerra, se vistam, se protejam. Olha o verso 11, que lindo. Ele diz então: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra o quê? Contra o que, igreja? Cara, eu posso te falar uma verdade aqui, não esqueça de nenhuma. Medite em todas. Não esqueça de nenhuma. Se você não quer ser alvo do diabo, chacota do inferno, não esqueça de nenhuma dessas armaduras da qual Paulo está dizendo para a igreja colocar. E ele deixou à disposição da igreja. Está à nossa disposição essas armaduras. E Paulo segue dizendo no verso 12. Estão entendendo? Porque ele diz assim, ó, no verso 12. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. O que Paulo está deixando claro aqui? Que a nossa luta diária não é contra o esposo, não é contra a esposa, não é contra o teu filho, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu pastor, não é contra o teu líder. A tua luta diária é contra alguém que está nas regiões celestiais, longe dos teus olhos, mas que é sentido de perto. A gente teve uma experiência aqui domingo. Vontade. Mas aí o Espírito Santo fala: sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue.
E aí você entende porque Jesus diz em Mateus 5,44. Para crente isso aqui. Para crente. Toda vez que teu vizinho, um fofoqueiro miserável, pisar em você, falar de você, fofoqueiro, que tem vizinho fofoqueiro, cuidar da sua vida, e aí você fala, ele me paga, desgraçado. Aí você vai entender essa palavra aqui. Eu, porém, vos digo, a vontade é o quê? Não é? É. Mas aí o que Jesus falou? Lê, igreja, lê. Eu, porém, faz o quê? Quem recebeu essa palavra, levanta a mão e glorifica a Deus. Pronto. Pronto. Pessoas não são os nossos inimigos. Gerson, pessoas não são os nossos inimigos. Nossos inimigos são demônios. E está invisível. Invisível. Então Paulo aponta aqui, irmãos, eu vou correr, quatro tipos de organizações que precisamos lutar todos os dias, quatro tipos: principados, potestades, dominadores da escuridão e forças espirituais do mal. Vejam que o reino da treva é bagunçado, é extremamente organizado, irmãos, isso aqui é pesado. É uma organização que luta todos os dias, Priscila, para você não cantar, para você não ter devocional, para você não respeitar o teu marido, para você não cuidar da tua casa, para você não... Todos os dias. Porque ele sabe que se um reino estiver dividido, reino é família, estiver dividida, a igreja estiver dividida, facilmente ele destrói. Ele sabe disso, Gerson. E aí você começa a entender, pastora Conceição, Surinilda, ela gosta disso. Que a gente tem dificuldade de organizar a nossa vida, sim ou não? A nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira. Porque a vida financeira é causa de divisão dentro de casa também, irmãos. A gente tem dificuldade. Enquanto isso, eles estão organizadinhos. Cada um fazendo a sua parte. Posso te falar uma coisa nesta noite? Ele quer destruir o teu ministério. Ele quer destruir a tua espiritualidade. Ele quer destruir a tua família. Ele quer acabar com a tua saúde. Você fica doido tomando remédio para depressão. Ele quer acabar com a sua carreira profissional, que você conseguiu com tanto suor, com tanta dedicação. Mas você precisa entender uma coisa: Deus está te dando hoje armas, e armas que são poderosas em Deus. E a primeira arma que você tem que utilizar, as três primeiras eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo. Você precisa ter Bíblia, você precisa ter adoração, você precisa, meu irmão, cuidar da tua espiritualidade. O verso 13, Paulo vem dizendo assim, põe aí, André, André está aqui embaixo hoje. Aí ele diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia. Que dia? Tem hora? Sexta-feira 13? 14? 15? Não tem dia. O dia mau não tem dia. É o dia em que alguém te fere. É o dia em que alguém pisa no seu pé. É o dia que alguém te ofende. É o dia que você recebe uma notícia ruim, que você acabou perdendo alguém que você muito ama. É o dia que você foi até o consultório, pegou aquele resultado do exame, e ele estava dizendo que você estava com um tumor, com uma doença que não tem jeito. É o dia que você briga com a tua esposa, com teu esposo, com teu filho. Esse é o dia mau. Esse é o dia ruim. Esse é o dia ruim. Está entendendo, igreja? Paulo não diz qual é o dia ruim, mas ele deixa claro que o dia da angústia, que o dia das provações, das testações, vai chegar na vida de todos. É o dia mau.
Só que o dia mau não pode ser o nosso fim. O dia mau não pode ser o dia em que o diabo vai falar: hoje é o dia da vergonha do Mauro. Ele vai ceder essa angústia, ele vai se prostrar diante das tentações, ele vai se prostrar diante de tudo, ele vai jogar tudo para o alto, ele vai desistir da igreja, ele vai desistir do seu chamado, ele vai desistir da sua família, ele vai lançar a sua vida profissional no lixo. O dia mau não pode ser o dia da tua vergonha. Quem está recebendo isso aqui? O dia mau não pode ser o dia da tua vergonha. Porque em dia mau a gente não quer mais ser crente. Quer trocar de marido, quer trocar... Dia mau, resistir. Então Paulo deixa muito claro aqui que o dia mau não é o dia de se entregar. Não é o dia de se lançar. O dia mau é o dia da resistência. É o dia que você vai resistir tudo isso. Que você não vai se prostrar diante das pancadas. Que você não vai sair louco por aí descabelado, tendo um ataque de pelanca, dizendo: eu não quero mais saber da vida. O dia mau não é para isso, meu irmão. Irmãos, quando eu vejo a palavra do Senhor dizendo que Ele nos deu poder e autoridade, isso me enche de esperança. Porque eu posso abrir essa minha bocona, que às vezes é aberta para falar tanta besteira, e dizer para Satanás assim: eu disse, olha para o espelho, aponta o dedo e abre a sua boca e diz: o dia mau não vai ser o fim do meu casamento. Não está na palavra o poder? O dia mau não será o fim do meu ministério. Não será o fim das minhas finanças, dos meus filhos, o dia mau não será para minha vergonha. Eu não vou enlouquecer no dia mau. Mas abre a tua boca. Você tem poder e autoridade para declarar isso. Fala para o inimigo: o dia mau é o dia que eu vou me revestir com tudo que Jesus me deu, com todas as armas que Ele me proporcionou, e eu vou te resistir, Satanás. Ouve o que houver, age o que houver, eu vou resistir, eu não vou ceder. Tiago 4,7. Tiago diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas faça o que com o inimigo? E o que acontece quando você resiste? Então, dia mau, meu irmão, não sei para quantos estou pregando isso aqui, não é para você fugir, cabeção. Não é para você fugir. Quem tem que fugir é quem? Mas tudo que estou falando aqui, se não tiver uma prática, resiste. O dia mau é dia da resistência. Quem vai fugir do seu casamento é ele. Quem vai fugir do meio da sua família é ele. Quem vai fugir da sua saúde é ele. Essa angústia, essa tristeza, quem vai fugir é ele. É ele. Então o dia mau é o dia da derrota de Satanás e da vitória da igreja. Eu vou falar de novo porque eu gosto disso. O dia mau é o dia da derrota do Satanás e da vitória. Você consegue levantar as tuas mãos assim? Só para ver se você está vivo aí. Diga assim: o dia mau, Jesus é a minha torre forte. Mas no dia mau, Jesus é a minha rocha, é a minha fortaleza. A gente fica caladinho demais no dia mau. A gente se encolhe demais no dia mau. A gente se encolhe demais, presbítero. Só que nenhuma resistência pode haver da nossa parte se nós não tivermos vida com Deus. A resistência não vem de você falar, vem de você estar.
E é por isso que nós precisamos ter algumas atitudes aqui, e uma delas é defender aquilo que é meu. Em Cristo Jesus eu defendo a minha família, é meu, é minha família, é minha família. É meu patrimônio, o que eu tenho de mais valioso hoje é a minha casa, não a minha família. E a obrigação de defender é minha. Defender aquilo que é seu, irmão. Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, aprenda a defender aquilo que é seu. No dia que o inimigo atacar a sua vida, a sua família, a tua espiritualidade, a tua saúde, aprenda a defender o teu patrimônio. Como, pastor? Usando as armaduras de Deus. Diversas vezes Paulo aqui nos dá o quê? Armaduras que nos mostra que nós devemos defender. Defender. Nos defender. E uma dessas que eu achei linda é o escudo da fé. Porque o escudo da fé, nós podemos defender os dardos inflamáveis de fogo que o inimigo lança contra nós. Pastor, o que é dardo inflamado de fogo? É uma flecha. E eu vi um comentarista um dia dizendo que ela não só vem com fogo, ela também vem com veneno. É uma flecha que vem com fogo e com veneno, para queimar e para matar. Para queimar e para destruir. Enquanto eu fazia essa mensagem, o Senhor mostrava muita gente com o coração atingido, com os pulmões atingidos. E o Senhor falou assim: avisa que esse sentimento de desespero e de tristeza, e essa vontade de parar no meio do caminho, é porque o coração e o pulmão estão sendo atingidos. E que eu não te chamei para você morrer nesta guerra, eu te chamei para te promover, para você desenvolver os teus dons e os teus talentos. Então, defenda aquilo que é teu. Desperta, sai dessa sonolência espiritual e acorde, porque Cristo irá resplandecer em você. Resplandecer sobre você. Irmãos, a gente é muito passivo, eu estou terminando. Os dias é ruim, pastora. A gente sente. O dia é mau. Mas a gente não consegue abrir a nossa boca para dizer: Satanás, o dia é mau, mas os meus pensamentos são bons. Os dias são de guerra, mas na minha mente está em paz. E se alguém perguntar por que você está em paz em uma guerra, é porque eu estou vestido com um capacete da salvação. Nenhuma pancada de Satanás vai criar amnésia espiritual sobre a minha vida, porque a amnésia faz a gente esquecer. E tem muita gente esquecendo do chamado, esquecendo dos ministérios, esquecendo da família, esquecendo das promessas, esquecendo dos sonhos, porque está sofrendo pauladas e está sem um capacete, meu irmão. O que é isso? O que é isso? Paulo diz: usem o capacete da salvação. É engraçado que às vezes, né, quando algumas pessoas estão assim meio para lá do que para cá, algumas pessoas mandam mensagem para o pastor: vai atrás de fulano que dessa vez não volta mais não, pastor. As pauladas do diabo tirou mesmo da presença de Deus. Começa a levantar a intercessão. A gente ouve bastante isso.
exatamente isso que acontece sobre as nossas vidas. As pessoas olham para nós e dizem assim: dessa vez o Mauro não aguenta não. Dessa guerra é o fim dele. Vai ser o fim da história dele, vai ser o fim da família dele, vai ser o fim do ministério dele. Mas eu vou te falar uma coisa que Deus colocou aqui no meu espírito, eu quero compartilhar com você. Eu não sei se no inferno é figura de linguagem, tá, irmãos? A gente sabe que não está inaugurado. Mas vai falar no reino de Satanás, eu não sei se lá tem um WhatsApp. Será que tem? Já que a gente gosta tanto de ficar no WhatsApp, vamos procurar o número do inferno, lá do reino de Satanás, e vamos mandar um WhatsApp para ele cheio de coração preto. É sério, vamos fazer alguma coisa? Vocês estão entendendo? Só para quebrar um pouquinho o gelo. Vamos mandar um WhatsApp bem caprichado para ele, vamos dizer assim: Satanás, você mexeu com um crente errado. Você mexeu com a igreja errada. Pode mandar os teus dados, porque ele vai vir, vai bater e vai cair. Por quê? Porque a nossa alma está armada até os dentes, a nossa alma está cheia da presença de Deus. Aqui não. Aqui bate e volta, cai por terra, porque eu tenho um vídeo. Você mexeu com um crente errado. Você mexeu com a mulher de Deus errada, com o homem, com um jovem errado. Estou com a alma armada até os dentes. E eu estou usando cada arma espiritual que Deus confiou nas minhas mãos. Aqui não. Então o segredo, irmãos, para a gente terminar, é você resistir. Resista. Porque se você resistir, não é você que sai da igreja, é ele que foge. Resista os dias maus. Proteja os teus pensamentos. Proteja o teu coração. Porque quando você protege o teu coração, quando você protege o teu pensamento, você não abandona Jesus. Você não abandona a tua família. Você não abandona o ministério. Você continua firme. E depois de ter suportado tudo, você continua firme. É tempo de resistência. É tempo de resistência. Deus falou: Mauro, avisa para a minha igreja, é tempo de resistência, porque depois dessa resistência vai para outro patamar. Irmãos, aconteceu algo aqui. Eu cheguei para o pastor Sulindeiro e falei: pastor Sulindeiro, se prepare, porque essa galeria aqui não vai caber gente. Se prepare, igreja. É tempo da resistência. Deus vai te levar para um outro patamar, para um outro nível. E eu não falo somente espiritual, na sua família, profissionalmente, Deus vai te levar para um outro nível de vida. Mas resistência. Se proteja com o sangue de Jesus. Se proteja. Deixa bem claro para os fofoqueiros, para os macumbeiros, que não adianta fazer macumba, gastar dinheiro com sangue de galinha, trabalho no cemitério, porque você está revestido pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso é certeza. Fizeram macumba, e aí? Tô nem aí. Quem guarda a minha casa é o sangue de Jesus. Praga alguma vai entrar lá. O que você determina é o que você vive. Só que não dá para ficar só assim, como um fugilista, só tomando porrada. Não dá. Porque a mesma arma que ele dá para defender, é a mesma arma que ele dá também para atacar. Paulo, ele fala aqui de 4 armas de defesa e uma é de ataque. E a de ataque é a mais linda. Ele diz que nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no verso 17, na parte B está escrito isso. E usando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, essa espada, ela não é uma peixeira. Não é uma peixeira. A Bíblia diz que ela é uma espada que corta para os dois lados. Ai, se eu fosse tão espiritualista assim, eu ia fazer os negócios aqui.
Mas quando você entende que corta para os dois lados, você está entendendo que ela corta para cima, que ela corta para baixo, que ela corta para um lado, ela corta para outro, ela corta para trás, ela corta para frente. Em toda direção que você usar, ela corta. Em toda direção que você usar, ela é poderosa. Ela corta para cima, para baixo, para o lado. Qualquer lugar que você usar a palavra de Deus, ela vai atingir, ela vai atacar o inimigo. Agora olhe para mim. Quando você usa a palavra de Deus, os teus filhos saem para ir para a escola, sim ou não? Quando eles saem armados. Quando você usa a palavra de Deus dentro da tua casa, na mesa, quando os teus filhos saem para ir à escola, eles saem armados. O teu marido sai armado, mulher. A tua esposa, marido, sai armada para ir para o trabalho. Os demônios que estão na escola, que estão na rua, que estão na condução, que estão no trabalho, olha, abaixa a cabeça e fala: com esse crente não mexo, porque ele está armado. Ele está armado. Toda movimentação de principado, potestade, dominadores deste mundo, não pode com a palavra de Deus. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha vida. Deus jamais vai colocar algo sobre você, a qual você não possa derrubar e vencer. Para de ser crente de pele fina. Para! Ele te deu uma espada e ela é pequenininha, mas corta para todo lado que você apontar. Todo lado. Todo lado. Quando eu vi isso, Salmo 91. E aí eu entendo porque cai um para a direita, cai mais outro para a esquerda, mas eu continuo, porque ela corta para todo lado. Ela corta para todo lado, cai para a direita, cai para a esquerda. E sabe como que a gente fica, irmãos? Intacto. Cantando o hino da vitória. Cantando o hino da vitória, meu irmão, dizendo que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Você ataca Satanás quando você sai daqui e fala de Jesus lá fora. Quando você sai daqui e perdoa quem te feriu. Quando você sai daqui depois de ouvir uma palavra e trata o seu marido, o seu filho, a tua esposa, a tua família de uma forma bíblica, você está atacando Satanás. Quem está pegando esse negócio aí? Resista, defenda, mas também ataque. E Paulo diz: permaneceis firmes até o fim. Porque não adianta você ser obreiro e não permanecer firme. Não adianta você cantar, vir para a igreja e não permanecer firme até o fim. Ele diz: depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Inabaláveis.